ágape, eros, filia, pilos, storge, filautia, xenia, pragma, mania. Ágape sendo amor divino, o tipo de amor mais puro. Eros sendo um amor carnal, então o tipo que se preocupa mais com os prazeres da carne. Filia sendo os mais voltado para amizades. Pilos sendo mais ligado à confiança, companheirismo. Storge, amor mais afetuoso, com o que sentimos com pessoas que são do nosso núcleo familiar. Filautia, sendo o amor próprio. Xenia, o amor mais voltado à hospitalidade. Pragma, o amor que é pelo real, o amor mais duradouro mediante aos anos de vida de um ser humano. Mania, ligado aos transtornos mentais, algo totalmente obsessivo e doentio. 9 tipos de amores, e esse sentimento ainda é muito complicado para nós. Talvez o sentimento mais complicado de entender. Olha que é um dos temas principais nas obras de arte, seja em filmes, músicas, pinturas, peças e por aí vai. O que não falta são representações e demonstrações diferentes sobre isso. E adivinhe, não sabemos ainda muito sobre isso. Não falo de nível sociológico, mas sim de nível psicológico, em níveis internos. Entender como amamos e como somos amados pode demandar muito tempo e esforço, e que por muitas vezes não é nem um pouco fácil. Eu tenho um grande problema com o amor. E quando eu falo que eu tenho um grande problema com o amor, é porque eu tenho um grande problema em entender sobre ele de nível mais psicológico, nem ser aberto para isso de verdade. E isso é muito devido justamente aos meus traumas. Porque isso é uma coisa que é bem interessante, mas é um fator muito comum nos seres humanos. Todo ser humano passou por algum trauma durante a vida. Seja de várias esferas, de várias formas, de vários níveis. Todo ser humano já passou por alguma coisa, por alguma experiência complicada, por alguma experiência que talvez tenha até mudado o estilo de vida dela, justamente porque são coisas muito marcantes. Seja na psicologia comportamental, psicanálise ou o que for, sempre vai ser presente o tema principal, que é traumas. E quando falamos de traumas que são diretamente ligados à nossa noção de amor, é muito mais complicado. Porque muita gente passa por traumas familiares do nível de que tem uma mãe muito complicada, uma mãe narcisista, tem um pai que talvez abuse da criança, seja fisicamente ou mentalmente. Ou pode acontecer outras coisas. Comigo aconteceu basicamente outras coisas. Aconteceu de que eu era uma pessoa que eu sempre fui muito isolada das pessoas. Então, por conta disso, eu nunca tive uma relação muito próxima com os meus colegas. Eu sempre tinha aquela coisa de um distanciamento bem seguro em relação a tudo. Eu era o tipo de pessoa que basicamente se afastava dos demais para poder justamente não se machucar tanto. Me lembra até o Shinji do Evangelion, que é justamente ele acaba fazendo esse mesmo dilema. A gente chama isso de dilema do porco-espinho, de que você não quer se aproximar demais para se machucar e machucar os outros, porém você também quer se ter esse calor, essa proximidade com as outras pessoas, que acaba sendo mais complicado. Amor é uma coisa muito complicada para geral, para as pessoas no geral. Em nível sociológico é uma maravilha. Você consegue estudar, você consegue basicamente ver os níveis de amor, você consegue tirar uma média, mediana, montar uma estatística. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas quando trata da sua vida pessoal é muito mais complicado. Eu acho que é por isso que o amor é um tema muito tratado, muito recorrente nas obras literárias, nas obras de arte e por aí vai. Porque são coisas que te afetam diretamente, que você não entende muito bem. Eu sempre tentei buscar e tentar entender justamente o amor, tentar entender como eu sou amado e como eu posso amar as outras pessoas. Só que é muito complicado quando você passa por muitas experiências que são bem frustrantes. Talvez você só possa chamar outra pessoa de fresca por conta de que passou por várias experiências frustrantes, ou você pode entender a pessoa porque basicamente é muito complicado você lidar com tudo isso, principalmente quando você passa de uma certa idade e você não sofreu algumas coisas que você deveria ter sofrido, por se dizer assim. Basicamente, quando você é criança, quando você está na sua primeira fase de socialização, que no caso no Fundamental 1, 2, você vai passar por alguns eventos que são normais, algumas frustrações que são normais. Isso vai moldando muito como você experiencia tudo, como é que você experiencia o mundo e como é que o mundo te experiencia. Então, como é que você se enxerga com o mundo e como o mundo te enxerga de volta. E às vezes isso não é tão claro assim, às vezes isso não é tão objetivo e tão direto. Por muitas vezes, na verdade, você só vai ter uma confusão mental muito grande. E depois de ter crescido tanto, não lembrar da minha infância e passar pela fase da adolescência basicamente estudando, tá na fase adulta basicamente trabalhando para conseguir dinheiro, eu sempre sinto que não tem espaço pro amor para mim. Por mais que eu ame demais, eu tente amar as pessoas ao meu redor, eu tente me relacionar com elas,
Eu sempre sinto que o mundo faz o favor de pegar tudo que eu gosto das pessoas que eu gosto e simplesmente jogar de escanteio. Cheguei a falar, não, Miguel, você não vai ter essa pessoa, você não vai estar amando essa pessoa porque essa pessoa não vai te amar de volta. Ou pelo menos não da forma que você gostaria que essa pessoa te amasse. Isso é frustrante. Seja de nível de relacionamento, seja em nível de amizade, seja em níveis de companheirismo. Tudo isso é muito frustrante porque você experiencia frustrações depois de velho que você acaba não entendendo muito bem. Você acaba não conseguindo assimilar muito bem algumas coisas. Que eu acho que isso que acaba sendo o mais complicado. Você não conseguir entender como lidar com todos esses sentimentos. E eu lido. Nós lidamos, na verdade. Porque você também tem que lidar com tudo isso. Você também tem que pegar e entender sobre tudo isso que passa na sua cabeça e basicamente lidar com tudo. E é isso. Não são coisas que a gente fica, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, nem nada do tipo. São coisas bem frustrantes, na verdade. São coisas bem frustrantes mesmo. E eu queria poder passar uma mensagem muito positiva, passar uma mensagem de que não, vai ficar tudo bem, são fases que vão passar, só que eu não sei porque eu ainda não passei por essa fase. Eu já namorei, já tive alguns relacionamentos, só que, como eu falei, parece que as pessoas sempre me jogam em escanteio. Eu sempre sou deixado de lado, eu sempre sou a segunda opção, a segunda alternativa, o cara que eu posso consultar depois e por aí vai. São coisas que eu fico meio frustrado porque eu não sei lidar muito bem com isso. Eu tento ser o primeiro em tudo. Eu sempre tento ser o primeiro a conseguir as coisas, eu tento sempre ser o primeiro a ter tudo. Eu sempre tento ser o primeiro. Eu tento sempre ser o melhor. Só que eu sempre tenho a sensação, talvez seja justamente porque eu quero sempre ser o melhor, que eu sempre tenho essa sensação, mas eu sempre tenho a sensação de que eu nunca sou o suficiente, que eu sempre estou no segundo lugar, seja com coisas ou com pessoas. As maiores notas não são as minhas, os maiores ganhos não são os meus, e eu sempre sinto que o que falta na verdade é arriscar mais, é ter mais riscos, é passar por mais coisas, mais experiências, só que em contrapartida é aquela coisa, é uma confusão gigantesca na minha cabeça, até porque são 9 tipos de amores e eu não sei como lidar com eles.